Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos de volta mais uma vez ao canal dos Paroleiros, começando agora o segundo bloco da Parola 142, mais uma dentro do tema Sermão do Monte, e nessa semana com o nosso convidado especial, o pastor Marcos Amorim, da comunidade Vida Plena de São José dos Pinhais, Paraná, aqui da igreja que eu congrego. Mais uma vez, Marquinhos, obrigado por aceitar o convite aí. Vamos para lá? Bora, vamos nessa. Vamos fazer o que tem que ser feito hoje aí, né? Falar desse tema delicado. É desse jeito, então. Então vamos lá. Paulinho, a gente começou no primeiro bloco fazendo um pano de fundo aqui, né? Trocando uma bola no meio campo aqui para deixar para quem nos acompanha aqui um assunto mais macio, vamos dizer assim, né? Mas nesse segundo bloco aqui, nós vamos dar uma aprofundada, então, nesse tema de ansiedade, que é o texto, que é o tema, na verdade, que a gente já mudou o tema, né, de ansiedade para confiança em Deus, algo mais propositivo. Então, para você que está pegando o vídeo agora pela primeira vez, Mateus 6, de 25 a 34, é o trecho das escrituras que nós estamos conversando no dia de hoje. E no bloco passado, eu trouxe alguns sentimentos que, ao meu ponto de vista, eles permeiam essa questão da ansiedade. E aí, hoje, agora, a gente pode dar uma discutida uma por uma, mas eu deixei, Paulinho, para você uma boemba para a gente começar aqui. Eu sei que você vai ser muito sucinto nessa agora, para a gente poder partir para os outros sentimentos, mas com a seguinte afirmação categórica: ansiedade, a pergunta que não quer calar. Ansiedade é falta de fé? Interrogação. Ai, Jesus, não. Definitivamente não é falta de fé. Mas pode conotar uma fé acidentada, né? Pode conotar uma fé acidentada. Pode conotar uma fé que, como a gente falou lá no primeiro bloco, esqueceu de olhar atrás. Olha só. Lá no primeiro bloco, enquanto o pastor Marquinhos falava, eu observava, vocês viram que eu estou em outro cenário aqui hoje, eu estou no quintal, né? Uma vez ou outra eu venho gravar aqui, na verdade eu fui expulso do meu escritório, a Flávia está lá, ela está usando o escritório para uma reunião, né? E eu vim aqui para o quintal. E eu estava observando aqui, ó, aqui, em cima de mim, não sei se dá para identificar, isso daqui é um daqueles bebedorzinhos de água de beija-flor, né? Na sexta-feira, nós estamos gravando, hoje é dia, deixa eu ver aqui, 26 de abril. No dia 21 de abril, sexta-feira, eu tive reunião com a equipe pastoral, com a minha equipe aqui do Oeste Paulista, dos pastores da Igreja Metodista, aqui em casa, né? E aqui nessa varanda, nós estávamos em mais ou menos umas 35 pessoas, entre pastores e esposas, em um momento de louvor, em um momento de culto, né? Depois da nossa reunião, depois do nosso bate-papo, nós estávamos em um momento de culto. Eu estava bem aqui próximo desse bebedouro aqui, com violão, fazendo um tempo de adoração. A gente ia tomar a ceia, aqui na minha frente tem uma mesa, e essa mesa ela estava preparada com a ceia. Nós iríamos cear com famílias pastorais, né, selando a nossa unidade. E foi muito legal que, enquanto a gente tocava, o beija-flor que frequenta aqui, a gente deu o nome dele de Benjamin, né? O Benjamin, ele veio e ele circundou o negócio dele aqui, o bebedorzinho dele aqui, mas não tinha água. Não tinha água. Ele veio, circundou, e ele não teve nenhum receio de passar pelo meio da galera, porque aqui é uma área aberta, né? Aqui para trás, onde vocês estão vendo, e para o outro lado aqui é uma área fechada. Ele não teve nenhum receio em passar no meio da galera aqui e sair lá na outra ponta, lá na frente, para ir procurar água, sei lá, em outro lugar. O legal foi o seguinte: no dia seguinte, eu estava aqui, no sábado, né? Aí eu já estava no momento de família, com os meus filhos, com a minha esposa, aqui na varanda, só nós. E o bebedorzinho aí sim tinha água. E o Benjamin voltou. E ele bebeu água no dia seguinte.
que eu quero pensar com isso? Ah, o fato de não ter dado certo ontem não fez com que ele não procurasse no dia seguinte. Sabe, não diminuiu a fé dele de que no dia seguinte, aquilo que para ele é uma fonte estaria abastecido, né? E ele poderia ser saciado ali, né? Ele poderia ter a sua sede é, encerrada ali. E ele veio, bebeu a aguinha dele, ficou um tempão ali. E a gente olhando, toda vez que ele vem, a gente tira foto, né? E a gente olhando, e a gente conversando com ele. Ele nem aí para nós, ele mandando ver na água, né? Isso para mim foi uma lição. Enquanto o Marquinhos falava no primeiro bloco, eu fiquei pensando. Falei, cara, olha que bacana e que ligado a tudo isso que a gente está falando, né? A convicção de que Deus não deixou de funcionar, de que Deus não mudou, sabe? De que nós temos que entender o tempo dele, isso é uma realidade, né? Mas temos que ter essa convicção de que ele sabe o que faz e nos atende melhor do que nós podemos imaginar, melhor do que nós podemos mensurar e muito melhor do que aquilo que nós podemos projetar para a nossa vida, né? Então, Arthur, eu acho que para responder aquilo que você falou, falta de fé ou não, para responder aquilo que você falou, eu deixo essa ilustração, né? De repente, a minha fé, às vezes, ela pode estar acidentada, ao ponto de eu não querer procurar amanhã, né? Agora, se sobrou um pouquinho do tamanho de um grãozinho de mostarda e eu simplesmente resolver olhar para o amanhã, esse acidente de fé ele vai ter que retroceder, né? Porque se eu olhar para o amanhã da forma correta, o que eu vou enxergar é uma fonte cheia, né? É desse lado aqui, é uma fonte cheia, né? Eu vou enxergar uma fonte preparada para mim. Então, acho que é isso. Marquinhos? Bom, ouvindo esse exemplo do passarinho, eu lembrei até da abertura que você fez do bloco com o controle, e acredito que é uma conexão muito forte essa situação de que você entende que você depende de Deus e você não está no controle do teu suprimento. E aí a gente pode fazer uma relação com você, que é uma régua da atualidade. Ter alguma coisa, as pessoas se medem o seu sucesso por aquilo que elas têm, não por ser, por aquilo que elas são. E aí a gente tem um contraste. Se por um lado você tem a obrigação de ter, você está enquadrado, você está tendo que resolver seus problemas. É você que tem que fazer, você e você. Você é um homem independente, você é uma mulher independente, o problema é seu. Se por um outro lado você é filho de Deus, aí você depende dele e você consegue superar essas coisas. Mas aí nós podemos desviar por completo o tema e falar de paternidade. Mas a questão é, se eu sou filho, então eu dependo. Então, 1 João 3, e é bacana como João, ele deve ter passado a vida dele falando sobre isso, porque no Evangelho de João, ele fala, João 1, ele fala que nós temos o direito de filho. E lá na carta, 1 João, ele está repetindo em João 3, falando que nós somos filhos. Então, e eu vejo essa maturidade de uma fé, de você realmente depender. E jogando um pouco mais de tempero, se a ansiedade ela é o excesso de futuro, o excesso da ansiedade ela nos provoca depressão. E aí tem grandes problemas. E a pergunta bem legal, Arthur, é a seguinte: o crente ele vai sofrer de ansiedade? Daí eu não acho que eu seja tão crente assim, porque eu também sou ansioso. Agora, o crente ele pode sofrer de depressão? Ele pode ser acometido de uma depressão? É também uma boa pergunta. Por que ele entrou no estado de depressão? Porque ele era muito ansioso. E a pergunta é o seguinte: o crente ele pode sofrer de astigmatismo? Ele pode sofrer de miopia, né? Não sei qual. Você usa um óculos aí, Arthur. Eu não sei qual das duas que pode estar atacando para esse lado aí. Mas a verdade é que nós vamos ter as dores desse tempo e temos sim uma questão de fé a ser trabalhada, oramos e o Senhor não vem com a cura, então nós
nos colocamos dentro do processo do Senhor, para que Ele faça o que Ele pretende fazer com as questões. Eu tenho uma doença autoimune, eu preciso fazer um tratamento aí, tenho que ficar com esse espinho na carne, né? Mas o fato de eu ter essa luta, de eu ter uma doença, ou no caso do Arthur aí, não sei, estou jogando você na fogueira, Arthur, espero que você tenha uma identidade resolvida aí nisso aí. Isso não muda o fato de que eu sou filho de Deus, que Ele é meu provedor e que Ele me ama. Agora, qual é o propósito dele nessas coisas? Mas uma pergunta que eu também fico me fazendo, e eu vi essa semana que o João Paulo, do Movimento Céu na Terra, se eu não me engano, ele fez uma publicação no hospital, com crise de ansiedade. Então aí você vê um homem, um jovem, muito envolvido com Deus, fazendo coisas ali, alcançando pessoas num movimento intenso de evangelismo, e foi parar no hospital com os sinais vitais todos bagunçados. E, não, é público, né? Ele postou isso no Instagram, então trouxe a público essa situação, não tem problema a gente tratar aqui. Mas quando eu vi a publicação, meu pastor me mandou a coisa, eu falei, nossa, o cara tá mal. E eu fiquei pensando assim, o que leva um homem novo a sofrer tanto assim em um homem que está ali, teoricamente, na sua devoção diária, na sua devoção uau, na sua vida devocional, buscando Deus, vivendo para ministrar pessoas. Então, aonde pega isso, né? Alguém pode falar assim, não, é propósito de Deus para a vida dele. Deus vai fazer alguma coisa na vida dele, ele está passando por esse ciclo. Amém. Amém. Não vou pensar sobre isso. E eu gosto muito de avaliar o que está acontecendo na vida das outras pessoas para tentar aprender com aquilo. Não para julgar o que está acontecendo, mas para olhar para mim, entender assim, Deus, aonde eu posso cair numa dessa, sem eu querer? Seria o ativismo? Seria aí a falta, como você colocou, né, a impaciência, o medo, ou a falta de confiança naquilo que está para acontecer, ou a fadiga, né, o burnout, como falam no meio corporativo, aí, não, a pessoa trabalha tanto que ela entra num colapso. A verdade é que, indiferente disso tudo, a pessoa tá sem descanso, no final das contas. Ela não está descansando na presença de Deus, ela não está recorrendo aí ao colo do Senhor para estar ali, para estar tranquila, ou ela provavelmente está correndo atrás de algo. Está correndo atrás de uma agenda, está correndo atrás de uma riqueza, está correndo atrás de um reconhecimento, está correndo atrás de muitas coisas, enquanto eu entendo que não, eu preciso ser filho. E quando filho, eu vou estar aqui e o meu pai vai chegar para mim e vai falar assim, filho, eu preciso que você faça isso para mim. E tem que ser agora. Porque ele é Deus, ele manda, né? Então vai lá e faz isso agora. Deus, então eu vou fazer isso agora. Mas o que vocês pensam de pessoas tão novas sofrendo com crises de pânico, de ansiedade, sofrendo aí com depressão? Como vocês enxergam isso? Me permitam aprender com vocês aí. Paulinho, enquanto o Marquinhos estava falando aqui, me veio uma frase no coração que a gente conversou umas palavras para trás, quando a gente fala a respeito de mordomia, né? E fala assim, se tudo é dele, o que a gente tem para dar? Né? E aí, enquanto o Marquinhos falava, meu coração veio assim, a agenda também é dele. Né? Se a agenda é dele, aquela pergunta que povoa o nosso pensamento, né? Deus se atrasa? e exatamente assim, a ansiedade é exatamente isso. E aí, essa questão, Marquinhos, eu penso assim, tá ligado ao nível de expectativa das pessoas, né? Onde há frustração, onde a expectativa é muito alta. E aonde a expectativa é muito alta, onde a exigência é muito alta. Então, muitas vezes essa exigência, ela é feita por hierarquia, às vezes é o chefe, às vezes a hierarquia vem dos pais, às vezes a exigência ela é uma autoexigência. E a autoexigência, ela indiscutivelmente, na minha opinião, ela está linkada a um sentimento de comparação. Ou seja, por que o do lado vive tal coisa e eu não? Por que Deus responde para ele e para mim não? Tem várias pessoas que eu acabo conversando e a queixa é muito parecida, né? Aquela queixa
Deus não me responde. Deus não responde a minha oração. Deus não fala comigo. E aí, muitas vezes, a gente fica esperando uma resposta imediata, e a resposta demora um pouco mais. E não demora um pouco mais porque Deus está atrasado. Demora um pouco mais porque Deus está me preparando para a resposta. Eu fico me colocando na situação de Lázaro, né? Lázaro ficou doente. E aí ele ficou doente, e então os mensageiros, as irmãs viram aquela aflição toda e mandaram um mensageiro atrás de Jesus, dizendo assim: olha, Lázaro está doente. Jesus sabia que ele iria chegar lá e ressuscitaria Lázaro. Mas eu pergunto, Lázaro sabia que ele seria ressuscitado? As irmãs de Lázaro sabiam que ele seria ressuscitado? Não. Então, eu me coloco no lugar de Lázaro, doente na minha cama, na cama dele, né? Com o seguinte pensamento: estou aqui, estou doente, estou sofrendo, e Jesus não vem. E a cura não vem. E ele vai ficando mais doente, mais doente, mais doente, até o ponto que ele entrega o último suspiro dele. Lázaro morreu. E Jesus não foi. Essa é uma reflexão que a gente precisa ter, porque hoje a gente conhece a história inteira. Mas naquele momento, naquela ocasião, Lázaro não sabia que Jesus viria. Como é que fica a questão da ansiedade de Lázaro? Não, eu confio, Jesus vem. Eu creio que Jesus vai vir me curar. Eu tenho certeza que ele vai vir. Jesus é meu amigo. Jesus já comeu na minha mesa. Jesus já estava aqui na minha casa e já dormiu na minha casa. É claro que ele vai vir. E assim como Lázaro, muitos hoje se posicionam dessa forma, que não é equivocada, na minha opinião, mas pode trazer uma perspectiva errada de que Jesus se atrasou, né? Então, eu vejo dessa forma, sabe, Marquinhos? O grau de exigência que às vezes as pessoas fazem com elas mesmas estão ligadas a uma expectativa que nem sempre será cumprida. Não porque Deus não é capaz, mas é porque a exigência não foi colocada por ele. Muitas vezes nós nos colocamos num lugar de expectativa ministerial, uma promessa que Deus não fez. E a gente espera algumas coisas e se frustra. E aí eu vejo, talvez, como resposta a isso que você falou, né, muitos líderes cristãos, e nos últimos 2, 3 anos, nunca se viu tanto pastor deprimido, né, com crise de depressão, altos índices de suicídio dentro do ministério pastoral, exatamente por isso. Por uma frustração, pelo não atingimento de uma expectativa que muitas vezes não foi Deus que trouxe. Paulinho, quer tocar daqui? Vamos, porque a bola é boa. Deixa só eu recuperar uma parte da fala do Marquinhos que eu acho que vale muito assim a pena a gente dar uma aprofundada nela, né? Essa geração atual, né? Por que tanta gente ansiosa? Por que tanto quadro emocional bagunçado, né? E Arthur, você tocou num ponto, né? Usando o exemplo de Lázaro, Jesus não chegou. Debaixo daquela pergunta, Jesus chega atrasado. Olha só, na hora que você falava isso, ardia no meu coração algo que precisa ser muito claro para todos nós. Jesus não vai chegar, ele já está. Sabe? Isso precisa ficar muito claro para nós. Ele já está. Eu costumo dizer, e eu creio que eu já falei isso em alguma parola aqui, mas pelo menos domingo sim e domingo também na minha igreja eu falo isso para o meu povo. O mesmo Deus que me conduz pelos pastos verdejantes é o Deus que passa comigo pelo vale de sombra de morte, né? O Salmo 23, ele é lindo. E aí no meio dele o salmista enfia um vale de sombra de morte que para muitos é um versículo a ser pulado.
Mas não, cara, isso é um entendimento que a gente tem que ter, né? Quando tá tudo bem, ele tá comigo. E quando não tá tudo bem, ele tá comigo também, sabe? Vocês disseram, né? O Marquinhos usou. O crente pode ter astigmatismo, pode ter miopia, né? Cara, quantos crentes pegaram Covid? Quantos morreram de Covid? Né? Eu peguei, né? Um pastor da minha equipe morreu, aqui da minha cidade, né? Foi meu ajudante por 7 anos, 6 anos. Né? E depois nós demos autonomia para a igreja que ele pastoreava, e ele continuou fazendo parte da nossa equipe distrital, e aprove ao Senhor que ele, filho, neto, pegasse tudo, todos pegassem Covid de uma vez só. Filho, neto, nem sentiram. E esse homem, ele não suportou. Um homem de uma saúde de ferro, não suportou. Né? Era menos crente do que o filho e o neto que pegaram e se livraram? Não. Né? O que eu quero dizer com isso? Que todos nós estamos passíveis. Né? Domingo eu preguei aqui na igreja sobre Filipe, o apóstolo. Né? Tem o Filipe evangelista, mas eu preguei sobre Filipe o apóstolo. Filipe passou 3 anos com Jesus e lá na mesa da última ceia, ele puxa um assunto que aborrece o coração de Jesus, que decepciona o coração de Jesus. Antes de Filipe, Tomé faz uma pergunta, no começo do capítulo 14, que não aborrece o coração de Jesus. Depois de Filipe, no finzinho do capítulo 14, Judas puxa um outro assunto que não decepciona Jesus, mas lá no meio do capítulo 14, Filipe fala, mostra-nos o Pai e vai ficar tudo bem. E Jesus fala, pô, Filipe, que pisada de bola, né? Poxa, um apóstolo que andou com Jesus, que fez o que fez, viu o que viu, participou do que participou, viu pão sendo multiplicado na própria mão dele, viu peixe sendo multiplicado na própria mão dele, foi enviado com outros 69 na missão dos 70, curou enfermos, pregou o evangelho do reino, expulsou demônios, viu o que viu, participou do que participou, de repente chega para Jesus e declara, cara, eu não reconheci você até agora, né? Eu não entendi que você é o Pai. Poxa, se um cara que estava tão perto assim pode sofrer de de um acidente de fé desse tamanho, de um acidente de entendimento desse tamanho, que dirá respeito a mim, né? Que dirá respeito a mim, que não sou um dos apóstolos, que não estive com Jesus lá perto. Eu tenho que entender isso. Nós estamos passíveis mesmo de alguns dias maus. A palavra nos alerta, e nem preciso trazer aqui o caminhão de versículos e de passagens que nos alertam acerca de dias maus e de dificuldades, né? Agora, qual que é um repelente para esse mal do dia mau? É essa convicção de que Jesus não tem que chegar, porque ele já está. Né? É esse entendimento de que a presença dele já é algo verdadeiro, já é algo real, e não apenas um bom assunto para se tornar pregação, palavras bonitas de uma oração ou uma canção. Né? É uma convicção que eu preciso experimentar todos os dias. Num devocional esses dias, Deus falou muito comigo em João 14. E é justamente isso que você está comentando agora, Serginho, que Jesus traz uma palavra de ânimo. Ele traz algumas verdades ali, até ele prepara para João 15, que é uma passagem muito pregada sobre ramos, ele ser a videira, enfim. Mas é bonito que ali no João 14, 15, ele começa a falar um pouco sobre o Espírito Santo. Mas tem uma coisa que conecta muito com o que você está falando ali. Ele fala assim, vocês me amam, obedecerão. Aí entra no 16, e ele fala assim, ó, e ele lhes virá outro conselheiro. Olha a preocupação de Jesus com aqueles que estavam vindo. Para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então ele está fazendo uma promessa. Mas olha o coração de Jesus. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês dentro de pouco tempo. E aí, exatamente está falando, pastor. O mundo não me verá mais.
Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Então aqui ele está colocando num tempo presente, ele está falando, eu vou mandar o conselheiro, e ele deixa claro que aqueles que não são discípulos, porque ele não veio para o mundo, ele veio para os discípulos e angariou essas pessoas e trabalhou nela, e a esses ele deixou o Espírito Santo. Mas ele coloca num tempo presente aqui. Aí me falta o conhecimento do original desse texto para ver, estou pegando uma tradução aqui, podemos ir lá no original. Mas ele coloca, naquele dia compreenderão que... pulei um, né? Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Eu tenho que voltar um pouco mais, né, senhores? Dentro de... Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês poderão e me verão. Então, o mundo não me verá mais, mas vocês verão. Então, ele não precisa vir, ele está. Ele está em cada um de nós, pelo Espírito Santo, e a preocupação dele é deixar claro para cada um de nós que nós não estamos sozinhos. E lá na frente, ele fala, é muito bonito, daí no versículo 24. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Então, é uma promessa muito linda de que nós não estaremos só, nós podemos depender dele, que ele estará conosco, como o pastor destacou de Mateus 28:20, né? Ele está conosco, ele é a nossa provisão, ele é o pão da vida. Então, ele é a nossa provisão, ele é tudo o que nós precisamos. Jesus é suficiente. E é por isso que lá em Filipenses, você vê uma forma de Filipenses 4, se não me engano, como está bem estruturado ali, e não andei ansiosos por coisa alguma, mas tudo pela oração, súplicas e ação de graças. Mas fica muito legal, assim, que eu gostaria de fechar, Arthur, eu sei que nosso tempo já está pela boa, é de 1 Pedro. Então, 1 Pedro 5:7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Puxa, como que eu posso, né? Eu me permito ter os acidentes de fé, porque eu sou homem, eu sou falho, como o Paulinho colocou aí, né? Somos falhos, vai ter um acidente de fé, e eu acredito que isso faz parte do meu processo de amadurecimento em Cristo, de aperfeiçoamento em Cristo, mas permanecer nesse lugar de acidentes de fé, isso não me parece muito coerente com tanta base bíblica, com tantas palavras do próprio Jesus, como aqui em João 14, onde ele pegou meu coração. Uma manhã dessas aí, eu não vou deixar vocês sozinhos, e vocês vão continuar me vendo. O mundo não me verá, mas vocês me verão. E ele fala no tempo, quando eu for, vocês me verão. Então, é muito bonito isso, né? Muito bacana. Você é capaz de falar assim, 1 mais 1 é igual a 2. Não, é algo que vai extrapolar. Então, toda vez que nós depositamos a nossa ansiedade aos pés do Senhor, nossa oração deve ser: Senhor, derrama sobre mim aquela paz que excede todo entendimento, para que o Senhor guarde o meu coração e a minha mente. E aí eu junto essa oração, né, a palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, levar cativo todo pensamento contrário à palavra do Senhor. Porque se a ansiedade é algo que grita na nossa alma, é algo que nasce na nossa mente, através da palavra que nós vamos anular os dardos do inimigo na nossa mente, quebrando essas afirmações de que ele não proverá, essas afirmações que ele não virá, ou essa afirmação de que ele vai se atrasar, né? Quando a gente posiciona o nosso coração nessa confiança de que o Senhor está conosco todos os dias, seja num dia bom, seja num dia mau, isso faz com que a gente descanse. E eu quero encerrar com as palavras do Salmo 94:19, quando diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que nós possamos encontrar o consolo na palavra do Senhor. Então eu quero deixar para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo agora, o seguinte conjunto de frases para você deixar guardado no seu coração. E essas frases são: não temais, creia em Deus, não seja orgulhoso e entregue o seu controle para mim. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e lembre-se sempre, quem tem o controle é Ele.
Então, se você gostou dessa parola, já deixa o seu joinha aqui, já compartilha com seus amigos, com seus conhecidos, com sua lista de contatos. Nosso desejo é que a palavra de Deus alcance muitas pessoas. E olha só, tem alguém que está exatamente nesse momento precisando ouvir essa palavra. Que você esteja orando por essas pessoas, se colocando na brecha por elas. Então, você também já segue nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, os Paroleiros estão no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Semana que vem estaremos de volta com mais uma roda de parola inédita. Pastor Marquinhos, obrigado pelo tempo aí, pela confiança. Esperamos não ter atrapalhado muito você. Oráculo, até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau, tchau.